O maior segredo para fazer a escolha certa é ouvir a voz de Deus. Mas como a gente faz para não confundir a voz de Deus com a da nossa carne? Hoje eu vou te ensinar a fazer isso com apenas 3 chaves, que vão virar outra chave na sua mente. Primeiro ponto para a gente analisar, a primeira chave que a gente precisa ter com a gente diante de qualquer situação é analisar a situação. Ou seja, você precisa parar, tirar um tempinho para refletir e se perguntar: o que está acontecendo? O que Jesus faria nessa situação? Se eu fizer isso, quais serão as consequências e os benefícios? Um exemplo que eu gosto de usar na minha vida, que eu tenho praticado isso e que na teoria é lindo, mas na prática é muito difícil, tem a ver com Romanos 12:2, que fala que tudo aquilo que é bom, agradável, puro, tal, nisto pensai. Não, Romanos 12:2 não, vou deixar aqui pra vocês. Se eu tô fazendo algo e aí eu fico meio na dúvida, será que o que eu tô fazendo é certo? Aí eu penso, se tivesse alguém vendo o que eu tô fazendo, qual seria a minha reação? Se eu quiser esconder aquilo de alguém, aí é um alerta. Às vezes, nem é um problema, não é um pecado aquilo que a gente está fazendo. Às vezes é algo com a gente mesmo. Às vezes eu tenho uma insegurança que não tem nada a ver com o pecado e eu não, ou uma timidez e eu não quero que ninguém veja porque eu sou tímida. Mas assim, é bom a gente pensar nisso pra gente refletir. Isso é algum problema que eu preciso resolver interno? Ou será que eu não quero que ninguém veja porque eu talvez não ache isso legal, não ache um bom exemplo? Nosso amigo Paulo nos diz que nós devemos ser imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. E é isso. Será que nós temos sido imitadores de Cristo? Será que a gente pode dizer? Será que eu posso chegar aqui e falar para vocês: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Será que eu sou um exemplo a ser seguido? Faça essa reflexão todos os dias, porque isso ajuda muito a gente a crescer e ser alguém que tem um coração que agrada ao Senhor. Então, analise a situação ao seu redor. Pense sempre nisso. Segunda chave, a voz. O que eu estou sentindo? O que pretendo fazer? O que eu acho que Deus está pensando a respeito disso? Quais as opções que eu tenho em minha mente? Muitas vezes nós nos deixamos levar por vozes. A voz do diabo, a voz das pessoas, a voz da nossa carne, e a voz de Deus ela acaba ficando camuflada. Então é importante a gente analisar a situação para a gente entender qual é as vozes que estão chegando até nós e qual é a voz que nós estamos ouvindo, ou qual a voz que estamos deixando que nos guie. E aí que entra o terceiro ponto, que é a terceira chave, para você reconhecer essa voz e saber qual é a voz que você deve seguir. Terceira chave, as escrituras. O que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação? Quais versículos se encaixam nessa palavra? Quais as opções que estão de acordo com aquilo que as escrituras dizem? A minha vontade está de acordo com a palavra do Senhor? A decisão que eu escolhi tomar está em concordância com a palavra de Deus? Quando você tem conhecimento da palavra do Senhor, fica mais fácil de você fazer esse raciocínio de forma rápida quando você precisa tomar uma decisão rápida. Por isso é importante meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz em Josué 1:9, para que a gente não precise ter sempre a Bíblia na mão para poder ter conhecimento da palavra, porque às vezes você até sabe, poxa, tem um versículo que fala sobre isso, mas você não se lembra onde ele está. E você não tem como pesquisar na internet para achar esse versículo. E você precisa meditar nele, mas você não lembra da referência. Então é importante você meditar de dia e de noite para que ela fique guardada no seu coração. Pode parecer complicado e demorado, mas quando você pega o hábito de fazer isso, você acaba fazendo tudo isso, esse raciocínio, em menos de 1 minuto. Meio que de forma automática e acaba ficando mais simples. De repente, você poderá estar aí na sua casa, ouvir um barulho estranho, sentir medo, mas ao invés de gritar e se desesperar e desencadear aí uma crise de ansiedade, você lembra que em Salmos 34:4 diz: busquei ao Senhor e Ele veio ao meu encontro, tirou todo o medo que havia em meu coração. E aí o poder da palavra entra em você, que vem como uma espada cortante. Ele penetra na sua alma, no seu espírito, invade o teu ser e você sente paz, calmaria. O Espírito Santo domina a sua carne e não a carne domina
o Espírito. E aí em seguida você ora declarando esse versículo em voz alta e dizendo: eu renuncio a todo espírito de medo que não procede de Deus. Por isso, Ele, o verdadeiro amor, lança fora todo medo que há em mim. Fazendo essas coisas, você estará escolhendo andar nos caminhos de Deus, deixando que Ele interfira em sua vida e te instrua na sua caminhada, endireitando os seus caminhos. Você não está isento a errar, mas se por algum momento você acabar desviando do seu caminho, fazendo uma escolha errada, pegando o atalho de olhos fechados, Ele virá com a sua grandiosa mão te dando um empurrão para que você volte para o caminho reto, fazendo isso cada vez que você se desviar, porque quem estará no controle será Deus e não você. Lembre-se que caminhar com Deus e entregar a direção da sua vida a Ele é seguir adiante de olhos fechados, mas com alegria, paz e segurança, por saber que mesmo de olhos fechados, o seu guia jamais irá falhar. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Essas 3 chaves você encontra na página 51 do meu livro, no capítulo 4, que fala sobre como ouvir a voz de Deus. Para quem tiver o livro e quiser entender melhor sobre esse assunto, ó, aqui tá falando de uma maneira mais complexa. E eu espero de verdade que essas 3 chaves tenham ajudado vocês a terem uma compreensão melhor. No livro, esse capítulo ele fala só sobre ouvir a voz de Deus, então tem outras partes que falam sobre esse assunto de uma forma muito mais profunda, mas eu creio que essas 3 chaves já vão ser de grande ajuda para a vida de vocês. E eu quero que vocês me contem aqui se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma dúvida ou não, se vocês ainda estão mais confusos, me contem aqui para que eu possa ajudar vocês. Vocês têm dificuldade em ouvir a voz de Deus, em reconhecer, saber quando é da carne, quando é de Deus, quando é a sua mente? Me digam como vocês fazem, porque eu sempre tive muita dificuldade em ouvir a voz de Deus e até hoje tem sido um aprendizado para mim. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, para ouvir a voz de Deus é isso aqui, não tem outro caminho. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Para ouvir a voz de Deus é através da palavra do Senhor, meditando nela de dia e de noite. E amanhã eu espero vocês para mais um vídeo, o 4º episódio da série O Segredo dos Relacionamentos. E amanhã nós vamos falar sobre algo que, olha, esse assunto, gente, assim, eu fiz uma série, preparei uma série de assuntos muito importantes que vão te ajudar nessa caminhada, mas o vídeo de amanhã, ó o tema, antes do melhor, sempre vem o bom. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, eu vou deixar no final da tela e aqui embaixo na descrição para vocês verem e já irem se preparando para o vídeo de amanhã. Mas esse assunto é um assunto assim que é profundo e vai falar assim muito no coração de vocês, porque é isso que às vezes pode estar acontecendo. Às vezes você está prestes a fazer uma escolha errada, você está prestes a escolher o bom, sendo que Deus ele está prestes a te abençoar com o melhor. Mas se você escolher o bom, você não terá o melhor. Então, vamos falar sobre isso no vídeo de amanhã. Então, eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo!